Então, uma boa noite a todos. Todos me ouvem bem assim, sem o microfone? Então, que a paz, o amor do querido Mestre Jesus nos envolva nesta noite, nos traga aquilo que nós viemos buscar, seja consolação, seja conhecimento, seja uma indicação de um caminho para a vida, seja a recuperação que todos nós buscamos perante as leis divinas, para que um dia possamos ser espíritos de luz, possamos ser seres iluminados, plenos de amor. E nós vivemos numa época que parece que são muitas as trevas, não é? Parece que são dias ameaçadores, porque nós ouvimos notícias terríveis de coisas que acontecem no mundo todo, e até no nosso país, nas nossas cidades. Nesses dias está sendo menos, porque com toda essa movimentação em função dos Jogos Olímpicos, a atenção das pessoas foi desviada. E aí nós podemos talvez encontrar até uma boa justificativa para esse evento. De alguma forma nos tira daquela tensão que nós estávamos vivendo, de tantas notícias tristes e tantos fatos desagradáveis que vão acontecendo sucessivamente. Os problemas eles continuam. E quando nós passarmos esse período agora, voltam as notícias, voltam situações tristes, lamentáveis, e muitas pessoas às vezes questionam assim: onde vai parar o mundo? O que vai acontecer com o nosso planeta? Dependendo da orientação religiosa que a pessoa tem, ela imagina que o mundo está num processo de fim, de término, de acabar tudo, de que tudo vai ser, em algum tempo breve, aniquilado. Muitos de nós carregamos essas ideias de passado, de experiências muito antigas. E até não admitindo que isso possa acontecer, às vezes no íntimo surge, em função de experiências que já tivemos, em outras vidas, vivenciando as religiões que nos ensinaram isso, nós podemos até sentir um certo temor de que há uma ameaça que poderá pôr o mundo a perder. E muitos procuram algo que lhes dê segurança, que lhes dê certeza sobre a vida, que lhes dê segurança para estar no mundo. E nós, dentro da doutrina espírita, nós temos o conhecimento claro de que nós estamos vivendo sim uma fase de transição no mundo, uma fase de profundas transformações. Dentro da classificação que Kardec fez dos mundos, nós estaremos deixando de ser um mundo de provas e expiações para passarmos para um próximo estágio, que será o mundo de regeneração. E esse mundo, para nós que vivemos essa experiência até hoje, será o mundo dos sonhos. Ainda não será dos melhores mundos que pode se conhecer no universo, mas será um mundo muito diferente, porque o bem vai predominar na Terra. Só que isso não vai se dar instantaneamente, nós sabemos. Na verdade, nós estamos num processo que levará ainda muitos anos, um processo de transformação, processo de renovação, processo de mudança de consciências. E nós que hoje temos a felicidade de estarmos buscando conhecimento espiritual, orientação que nos ajude a entender o mundo, estamos despertos para essa necessidade, já somos candidatos a viver nesses mundos futuros que se realizarão aqui na Terra, a estarmos participando disso. Veja, somos candidatos, somos convocados, convidados para esse mundo novo que se instala na Terra. Se estaremos aqui ou não, vai depender essencialmente de como vamos conduzindo as nossas vidas, os valores que nós vamos cultivando, os princípios que nós adotamos e nos orientam aos passos. Vai depender dos atos generosos que nós tivermos perante a vida, perante as pessoas, perante a humanidade e perante a nós mesmos. Para estarmos nesse mundo futuro, nós teremos que fazer por merecer. Teremos que estar aptos a viver nesse mundo futuro. Porque senão, poderemos estar convidados a nos transferirmos para outros mundos, a vivermos outras realidades, que exigirão de nós, talvez, mais esforço do que nesse mundo. Parece algo ameaçador, não é? Então quer dizer, Antenor, se eu não fizer por merecer, eu não vou continuar na Terra. Então isso é uma reedição do velho discurso que as religiões sempre nos ensinaram
de que um dia seriam apartados os bons e os maus sofreriam para sempre e os bons alcançariam os céus de felicidade suprema? Não. Não, porque nós sempre teremos oportunidades. Enquanto na visão tradicional do mundo que se nos ensinaram por tantos séculos, é algo definitivo essa separação, na doutrina espírita aprendemos que na verdade nós somos temporariamente afastados do meio e não somos mais aptos a viver. E poderemos retornar a ele assim que conquistarmos os valores, assim que nos tornarmos novamente aptos a viver nesse mundo. Então não há nenhuma separação definitiva, não há perda. O que nós temos aprendido com os espíritos superiores é que nós estaremos sempre onde as nossas consciências nos conduzirem. O mundo que nós vamos merecer dependerá sempre daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos criando para nós mesmos. Então, nós podemos a qualquer momento da nossa existência, que é imortal, porque embora tenhamos um corpo físico perecível, a nossa essência, aquilo que de fato somos, espírito, é algo imortal. Não eterno como Deus, mas imortais. E nós somos sempre herdeiros de tudo que nós fizemos, sempre. De todas as nossas realizações. Hoje nós estamos exatamente onde nos colocamos perante a vida. Hoje nós somos exatamente aquilo que fizemos. E podemos hoje nos tornar, desde já, o nosso futuro, a partir dos caminhos, das escolhas que nós tomarmos ou fizermos. Nós sempre teremos a possibilidade de realizar o melhor e de alcançar o melhor. Mas nos falta muitas vezes a segurança, a certeza, nos falta muitas vezes aquela tranquilidade de vivermos num mundo tão desafiador como esse. Mas acreditem, nunca a história do homem na Terra foi confortável, nunca o homem pôde dizer que ele viveu períodos de paz permanente. Sempre existiram conflitos, guerras, sempre existiram desafios existenciais, desde a sua origem, que é calculada pelos cientistas por volta de 200.000 anos que o homem apareceu na Terra. O homem sempre desenvolveu a sua vida cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de impedimentos. E ele se tornou o que é graças aos desafios. Graças ao que nós enfrentamos de experiência, é que nós somos hoje capazes de nos comunicar, de pensar, de criar, de fazer, de inventar, de mudar. Já estamos nos tornando capazes de sairmos do nosso planeta. Embora não possamos ir muito longe, mas nós já podemos, de alguma forma, iniciar aquilo que no futuro será muito comum, as viagens interplanetárias. Nós conquistamos o que fomos, o que somos hoje, graças às experiências desafiadoras. E nunca faltou à humanidade meios de ela superar os seus impedimentos. Nunca. Sempre estiveram aqui presentes junto aos homens seres mais avançados, que, evoluindo espiritualmente em outros mundos, reencarnaram aqui, junto a essa população humana, da qual todos nós fazemos parte, e trouxeram a sua experiência, o seu conhecimento, nos trouxeram uma série de possibilidades de mudar o mundo. Várias das nossas grandes ideias vieram inspiradas por essas mentes que traziam conhecimentos de modo muito profundo, de modo muito intuitivo, e que os guiaram nas descobertas, os guiaram nas invenções e permitiram a eles trazerem a sua contribuição. Nós que vimos evoluindo nesse mundo, também podemos desenvolver a inteligência, a criatividade, o gênio, e podemos também criar muitas coisas notáveis que a humanidade hoje usufrui. E um dia veio alguém muito especial. Veio alguém que trazia para a humanidade um novo roteiro. Um espírito que há muito já tinha alcançado aquilo que nós imaginamos que um dia seremos, espíritos puros. Um dia veio à Terra alguém que nos trouxe grandes demonstrações de sua natureza espiritual. E poderíamos trazer como indicações dessa grandeza desse ser os fenômenos incríveis que ele produziu. Curas de pessoas doentes, a restituição de visão aos cegos,
ele pôde caminhar sobre as águas, fenômenos todos explicáveis pela doutrina espírita com bases racionais, que não é necessário apenas fé para admiti-los reais. Mas de todos os feitos que esse homem realizou, que esse espírito realizou, o mais notável foi transformar pessoas simples, pessoas medrosas, pessoas fracas, pessoas incapazes de amar, em grandes exemplos de virtudes. Esse foi o feito mais incrível que Jesus realizou do meu ponto de vista. Transformar a natureza humana é algo impressionante. Porque nós mesmos, no esforço que nós temos de tentar mudar algo em nós percebemos quanto nós precisamos viver, experimentar da vida, aprender com os erros, para produzir mínima mudança. Mas Jesus, nos seus ensinamentos, na sua vivência, na proximidade que ele criou com certas pessoas, ele produziu mudanças profundas em suas vidas. Ele foi capaz de tornar pessoas fracas, indecisas, temerosas, em homens de grande valor, de muita fé. E nesta noite falaremos sobre um deles, alguém que é uma referência para todos nós. Que o dia que nós quisermos ter um diálogo com Jesus, nós podemos ler os diálogos que Jesus teve com o seu discípulo Pedro. Quando nós quisermos algo vindo de Jesus para nós podemos ler no Novo Testamento o que Jesus disse a Pedro em momentos decisivos da vida dele. E nós teremos ali algo que também é para nós. Jesus escolheu para ser seus discípulos pessoas que tinham condições de entendê-lo, mas que eram seres ainda muito frágeis. Eram homens imperfeitos, eram mulheres que os evangelhos não registraram, mas que fizeram parte, seguiram ele um pouco à distância, mas aproveitaram muito dos seus ensinamentos. E ele trouxe para essas pessoas grande oportunidade de renovação. Mas eram pessoas fracas, pessoas temerosas, pessoas que tinham as fraquezas muito parecidas com as nossas. E aí começa a grande demonstração de sabedoria do Cristo. Tivesse Jesus escolhido apenas criaturas como João, que ficou conhecido como evangelista depois, um espírito mais sensível, uma alma mais evoluída naquele tempo, tivesse ele escolhido apenas pessoas dessa natureza, nós poderíamos hoje, no século XX, dizer claramente: a mensagem de Jesus não pode produzir nada para mim, porque ele já tinha escolhido pessoas que já eram avançadas, que já tinham superado certas limitações. Mas, em sua sabedoria de espírito puro, ele escolheu pessoas comuns, também para ser seus discípulos, para mostrar o quanto as ideias são poderosas na mudança das pessoas. O quanto aquele que acredita numa ideia é capaz de se modificar conforme essa ideia. Por isso que ele escolheu, entre outros, uma figura como Pedro. Alguém que tinha ímpetos de violência, de agressividade, alguém que tinha medo, alguém que se sentia fraco, incapaz de fazer grandes coisas, para que pudesse mostrar que aquela mensagem que ele trazia era de fato renovadora. E aí está a grandeza dele, porque ele torna o seu discípulo alguém de um caráter muito grande, muito forte, capaz de conduzir e sustentar nos primeiros anos aqui o início do cristianismo. Será sobre Pedro então que falaremos nesta noite, e vamos apresentar algumas referências que podemos ter para o estudo da vida dele. Mas antes vamos lembrar de alguns episódios muito interessantes sobre a vida de Pedro. Toda a narrativa que nós temos do Evangelho tem, de uma forma ou outra, Pedro aparecendo como alguém que traz para Jesus a oportunidade de trazer grandes ensinamentos. Então há episódios como quando Jesus o convida, nós vamos falar logo mais, quando ele perguntou o que falavam sobre ele, Jesus, quando Jesus disse que ele seria a rocha. Tem episódios como quando Pedro caminhou sobre as águas com Jesus, ou quando Pedro se recusou que Jesus lavasse os seus pés. São tantos episódios que nós não conseguiremos nesta noite falar sobre todos. Vamos falar sobre alguns. Em outras palestras que tenho feito sobre o mesmo tema, tenho variado, trazido outros episódios. Então lá no site que apareceu no início e no final, é possível depois acompanhar essas outras palestras e conhecer esses outros episódios da vida de Pedro.
Mas quem tiver interesse em se aprofundar nesse estudo, pode já iniciar isso através de algumas indicações que nós podemos buscar em algumas fontes de estudo. A mais clássica, que é a histórica, é no Novo Testamento, que traz os evangelhos de Marcos, João, Lucas e Mateus, e o livro de Atos de Apóstolos. Traz ali muitos episódios que Jesus vivenciou com Pedro. Mas nem sempre esses episódios retratam de forma muito clara toda a profundidade espiritual que eles vivenciaram. Muitas vezes há trechos que estão entrecortados, que não estão muito claros a respeito de toda aquela vivência profunda. Felizmente nós tivemos da espiritualidade dois grandes presentes que trazem um panorama desse mundo de formação do cristianismo, logo ali junto dos discípulos de Jesus, que são dois livros muito importantes. Um deles é... Acho que hoje não vai me ajudar isso aqui. Um dos livros é o Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e o livro Paulo Estevão. No livro Boa Nova nós temos Pedro como sendo aquele que inicia o aprendizado, aquela pessoa que é sem experiência, o discípulo mesmo. Já no livro Paulo Estevão, embora o livro tenha como personagens centrais o apóstolo Paulo e o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, nós temos também a figura de Pedro se destacando nessa história maravilhosa. Ali demonstrando todo o aprendizado, toda a experiência que ele adquiriu junto a Jesus, desempenhando um papel importantíssimo na formação do cristianismo. Então a figura de Estevão, ela é importante na história do cristianismo, e quem o introduziu no cristianismo, quem trouxe a ele as primeiras noções, os primeiros ensinamentos, quem transmitiu aquela fé viva foi Pedro. Então o grande mártir do cristianismo, Estevão, ele acaba sendo um discípulo de Pedro também. Ele conhece Jesus por intermédio de Pedro. Então nós vemos que há muito a estudar sobre a vida dessa pessoa. Um ser que hoje está numa condição muito acima da humanidade, mas nem por isso está distante de nós. Nem por isso é uma figura ausente da evolução da humanidade. Porque assim como todos aqueles que colaboraram um dia no progresso da humanidade em todos os setores, eles estão no mundo espiritual acompanhando a humanidade. Estão aqui, muitas vezes, reencarnados, de forma até obscura, trazendo grandes exemplos de grandes virtudes, trazendo a sua preciosa colaboração. E certamente ele, como um discípulo que conheceu tão proximamente Jesus, ele está guiando hoje a humanidade também. Então nós vamos ter algumas histórias que nessa noite vamos falar sobre Pedro. E a primeira que nós podemos fazer é a referência ao convite que Jesus fez a ele. Uma certa ocasião, ele, após uma noite de pesca, junto com o seu irmão André, estavam recolhendo as redes. E Jesus, passando à margem do lago, o convida para ser pescadores de homens. Jesus disse a eles então assim, ou disse a Pedro assim: segue-me e vos farei pescadores de homens. Tem alguma? Só isso para nós? Você vai? Quer correr? Mas não tem problema, eu mudo ali, não tem problema. Então o que acontece? Nós vamos ter então nesse momento Jesus fazendo um convite a Pedro para que ele se torne pescador de homens. E ele podia naquele momento naturalmente ter recusado. Eles já conheciam quem era Jesus, e sabiam que Jesus era alguém diferente naquele tempo, mas ainda não tinham ideia clara de quem era Jesus. Ele poderia naquele momento recusar, pensar nos seus interesses pessoais, pensar na sua vida, na sua profissão e ter recusado o convite. Mas, felizmente, ele segue Jesus. Nós podemos trazer essa experiência de Pedro para a nossa própria vida. Podemos refletir hoje e pensarmos: teria Jesus feito esse convite
somente a nós em algum momento de nossas vidas? Em algum momento Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens? E a resposta óbvia é nunca. Nunca tive a felicidade de encontrar pessoalmente Jesus. Nunca o vi, nunca o ouvi. Mas de alguma forma, Jesus nos chama todos os dias a pescarmos homens, mulheres, crianças. De alguma forma, todos nós que nos encantamos com a sua mensagem, que sentimos que os seus ensinamentos são renovadores, de alguma forma nós somos cuidados pelo Cristo. De alguma forma o Mestre nos chama na nossa profissão, no nosso lar, em nossa vivência diária, a sermos pescadores de homens. A sermos pessoas capazes de trazermos para uma nova vida aquele que está ao nosso lado. Talvez não seremos grandes transformadores da vida de ninguém, mas nós poderemos fazer algo de bom para as pessoas. Nós poderemos, de alguma forma, tornar mais esperançosa a vida daquele que está sem fé. Podemos, de alguma forma, trazer mais confiança para aquele que se sente abatido, desanimado. E nem precisaremos abandonar toda a nossa vida, mesmo porque o discípulo não fez isso. Ele por algum tempo ainda continuou em sua profissão durante o seu aprendizado. Nós não precisamos nos nossos dias deixar os nossos compromissos, os nossos deveres. Nós podemos em nossa própria vivência fazer algo em favor dessa grande obra de transformação do mundo. Porque todos nós somos chamados a esse processo de renovação que colocará a Terra nesse patamar superior, que fará um mundo de regeneração. Todos nós, através do bom exemplo, da boa conduta, através das boas atitudes, das boas palavras, dos bons sentimentos, das boas disposições que nós criarmos, todos nós podemos, de alguma forma, contribuir para o progresso da humanidade. Nós imaginamos que a transformação do mundo se dará por um grande missionário, alguém que trará grandes exemplos, e nós já vimos por toda a história da humanidade que os grandes exemplos foram importantes, mas um dia eles tiveram que nos deixar. E ficou para aqueles que continuaram e não eram tão expressivos a tarefa de levar adiante essas ideias, esses princípios que eles trouxeram. E muitos se perdem porque as pessoas não acreditam, não dão valor efetivamente às ideias e acreditam que a obra de transformação do mundo caberá aos outros. Por isso que tantos cristãos hoje ainda aguardam a volta de Jesus, para que Ele resolva tudo, para que Ele transforme o mundo, para que Ele condene uma parcela da humanidade e salve a outra. Esqueceram que a mensagem de Jesus era voltada para a transformação do indivíduo, para a mudança, para a renovação. E que seria dessa transformação no mundo das pessoas que o mundo se renovaria. Por isso que não tenhamos ilusão de que acontecerá algo impressionante no mundo que fará as pessoas mudar, que mudará as condições do mundo. O mundo efetivamente se tornará um mundo melhor quando as pessoas progressivamente, cada uma em sua vida, em sua vivência, em sua existência, oferecerem o melhor de si uns para com os outros. E alguém deve começar. Alguém deve iniciar esse trabalho de trazer outras pessoas para essa grande onda de renovação que o mundo aguarda, que as pessoas anseiam. E quem deve ser essas pessoas? Aqueles que acreditam na força das ideias, aqueles que acreditam no bem, aqueles que esses princípios que nós falamos com tanta ênfase, com tanto empenho, com tanto ardor e tantas vezes, que esses princípios então nos guiem. Temos que ser nós que acreditamos nisso, que transformaremos o mundo. Não o mundo todo, mas o nosso mundo, o nosso espaço pessoal, a nossa vivência. Naquele tempo, diante de tanta opressão pelos líderes religiosos, os líderes políticos da época, como foi possível que uma ideia surgida entre pessoas tão simples, tão comuns, pudesse ter vingado no mundo, pudesse ter resistido no mundo? Isso foi possível porque as pessoas acreditaram verdadeiramente nessas ideias e viveram de acordo com essas ideias e levaram a outros, não apenas pela palavra, mas fundamentalmente pelos exemplos.
Porque é isso que nós vamos perceber mais tarde, quando os discípulos assumem o papel de apóstolos. Eles vivem a mensagem que eles acreditam. Eles põem em prática os princípios de amor que Jesus ensinaram. Eles são pessoas que vivem de acordo com as ideias que eles aceitaram como verdadeiras. Talvez hoje nós não vimos ainda grandes transformações no mundo, porque há muitas ideologias, muitas ideias, muitos valores, muitos princípios, há muitas filosofias, mas poucas pessoas vivendo verdadeiramente isso. Fala-se muito do amor, mas ele ainda é pouco demonstrado. Fala-se muito de fraternidade, mas é pouco demonstrado. Quem sabe se nós aderirmos com mais ardor a essas causas todas, que diariamente nos convidam a ajudar, a amparar, a compreender, a auxiliar, nós possamos então tornar mais eficiente essa transformação do mundo. Para isso, teremos que fazer como o discípulo fez, deixar de lado a rede, que no simbolismo significa deixar de lado tantos interesses pessoais, deixar de lado as nossas conveniências, o nosso conforto, o nosso bem-estar, ir ao encontro de tanto sofrimento e tanta dor que há no mundo. Reconhecer que aquele que está caído na rua, aquele que está doente no hospital, aquele que está até junto de nós, no nosso trabalho, em nossa profissão, é alguém que necessita de nós de alguma forma, e nos dispormos a auxiliá-los. Essa será a nossa contribuição e a nossa possibilidade de renovação no mundo. Será a nossa grande oportunidade de seguirmos a Jesus. E assim estaremos atendendo o convite que Ele nos faz, através dessas ideias que permanecem vivas no mundo, não só pelos pregadores, mas sobretudo pelas pessoas que demonstraram esses valores. Nos vem à mente figuras impressionantes do cristianismo que demonstraram os princípios de amor, de fraternidade de maneira irrestrita. Francisco de Assis, Madre Teresa, o Chico, pessoas que demonstraram viver aqueles princípios que aprenderam com Jesus. Grandes pescadores de homens, de almas. Mas nós, dentro de nossa pequenez espiritual, também temos um papel como pescadores. Também temos um papel de sermos auxiliares nessa grande obra de renovação do mundo, renovando a nós mesmos, começando por nós mesmos a tarefa de sermos mais fraternos, mais caridosos, mais compreensivos, mais benevolentes. Assim estaremos nessa obra de renovação do mundo. Ele ainda apresenta outros episódios importantes em sua vida que tem algo a nos dizer, algo que nos faz pensar sobre a nossa vida e a nossa existência e a nossa evolução espiritual. Numa certa ocasião, Jesus, reunido ali com os discípulos, perguntou para eles: o que estão dizendo que eu sou? E aí então começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas que voltaram. Cada um deles representava as opiniões da época, porque os judeus tinham expectativa realmente de que Elias voltasse. O profeta Oséias tinha previsto a volta de Elias, e depois Jesus confirmou que tinha vindo mesmo, e disse ainda que tinham feito tudo o que queriam com o profeta Elias. Só que ele era quem? João Batista. Na verdade, Elias tinha reencarnado, e como João Batista vinha se redimir dos seus equívocos cometidos, quando ele, incitando as pessoas a se revoltarem contra os sacerdotes de Baal, provocou a morte de centenas de homens. Elias, na mesma atividade de defender ideias, agora como João Batista, vem experimentar uma prova muito dolorosa, que foi a sua morte, sendo decapitado. E Jesus confirmou. Naquela época os discípulos compreendiam que Jesus, ao se referir à volta de Elias, estava deixando claro que se tratava então de João Batista. Então, muitas pessoas tinham ideias que não eram muito precisas naquele tempo. Imaginavam que Jesus era algum dos profetas que voltavam no passado. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos assim: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro traz uma resposta ali que Jesus o elogiou
o louvou por ter dito: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse que ele, naquele momento, estava sendo muito inspirado. E naquele momento ele estava realmente compreendendo a natureza de Jesus. E Jesus era o grande esperado do povo judeu. Ele estava ali sendo inspirado pelas forças superiores que acompanhavam Jesus e que o auxiliavam na sua tarefa. Naquele momento, Jesus completa aquela lição que ele estava dando para os discípulos, dizendo que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. Sobre Pedro se reuniria a comunidade cristã. Muitos imaginaram que isso teria levado então Pedro a se tornar o primeiro líder dos cristãos, o primeiro chefe dos cristãos. Na verdade, Jesus fazia uma referência a algo maior, algo muito mais profundo, já que Jesus mesmo tinha ensinado antes que não existiriam chefes entre eles. O episódio em que Jesus faz aquilo que ficou conhecido como lava-pés foi justamente para demonstrar que não existe chefia entre os cristãos, não há líder, porque ele ensinou que se ele, mestre, lavaria os pés dos discípulos, com que respeito e amor deveriam ter todos os seus seguidores uns para com os outros. Quando Jesus diz que sobre Pedro edificaria a igreja, a comunidade dos seus seguidores, ele estava dizendo que o primeiro núcleo cristão, a primeira comunidade de discípulos dessas novas ideias que vinham para renovar o mundo, seriam ali na casa de Pedro. E mais ainda, ele desempenharia um papel importantíssimo no início do cristianismo. No livro Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel retrata uma possibilidade de rompimento que existiria entre os discípulos. Começa a se formar duas grandes correntes ali. Uma liderada por Paulo, já convertido ao cristianismo, que pretendia levar a mensagem do Cristo a todos os povos, e uma outra corrente, mais ligada ao judaísmo, direcionada por Tiago. Naquele momento poderia haver a primeira e perniciosa cisão entre os cristãos. Nós vimos na história do cristianismo quanto as divisões entre os cristãos trouxeram atraso para a humanidade. Para salvar essa primeira comunidade, então, nós vamos ter a figura simples de um pescador intervindo junto a esses dois discípulos de Jesus. Paulo se tornara discípulo indireto e Tiago fora discípulo direto de Jesus, trazendo ali junto deles a palavra de reconciliação, de entendimento, de compreensão. Naquele momento onde havia essas divergências, Pedro tem uma inspiração divina naquele momento. Ele visualiza mentalmente a cruz em que Jesus tinha sido morto, e ele pensa que a cruz era um símbolo de equilíbrio. E ele, pensando nessas duas forças divergentes dentro do cristianismo nascente, ele propõe a eles que se auxiliassem, que se mantivessem unidos, porque as divergências não precisam necessariamente provocar rupturas, não precisam necessariamente provocar afastamento entre as pessoas. E ali estava a grande mensagem que ele trazia para esses discípulos de Jesus, então, para que eles tivessem a compreensão de que não poderiam se separar, que não poderia haver rupturas naquele momento, seria tão prejudicial ao cristianismo como se tornou no futuro. E ali ficou para nós um grande exemplo de equilíbrio que nós temos que ter em nossas relações. Muitas vezes nós acreditamos que temos que ter posicionamentos radicais em defesa de um dos lados, de qualquer parte conflitante. E temos que apoiar aquele que acreditamos o certo, desprezando completamente a outra parte. Ali ele fez prevalecer uma das grandes virtudes que Jesus vinha ensinar, que não romper com as pessoas, que não criar separações, não criar facções, divisões, mas sim buscar a conciliação, o entendimento, a aproximação. Que são princípios, são valores que o cristianismo nos trouxe, a mensagem que Jesus nos traz, e que muitas vezes esquecemos em nossas vidas. Muitas vezes nós tomamos partidos em causas, em conflitos familiares,
profissionais, sociais, e não percebemos que, na verdade, temos que sempre trabalhar em conjunto, mesmo com aqueles que pensam diferente, mesmo com aqueles que têm ideias de que as soluções são de outras naturezas. Temos que trabalhar sempre pela reconciliação, pelo entendimento e pela união dos povos. O verdadeiro cristão, aquele que segue realmente Jesus, ele nunca busca formar partidos nem facções. Ele não busca o lado certo para estar do lado dele apenas. Ele procura aproximar e unir. E fica-nos a mensagem para isso, para refletir se temos em nossas vidas buscado a união entre as pessoas, a reconciliação, o entendimento, a aproximação. Quando nós fazemos isso, tentamos ser os elementos que ligam as pessoas e não as separam, nós estamos nessa obra de pescadores de homens. Estamos trabalhando por um mundo melhor, porque o mundo melhor ele vai existir quando as pessoas, apesar de divergirem de opiniões, forem capazes de se respeitar e se auxiliarem. Quando forem capazes de, mesmo não admitindo as mesmas ideias como corretas, ainda assim se respeitarem, ainda assim se ajudarem. Estaremos no cumprimento desse chamado de Jesus de nos tornarmos, por nossa vez, também pescadores, ainda que insignificantes, de homens ou de almas, quando estivermos trabalhando pela união entre as pessoas e não pela separação. Que tantas vezes fazemos por comentários indevidos, por falas inapropriadas, por propagação de boatos, por propagação dos erros que alguém cometeu, e criamos entre as pessoas a separação, a dissensão, o afastamento. Queremos um mundo melhor? Trabalhemos desde já pela união entre as pessoas. Essa foi a grande lição que ele teve. Mas essa passagem ela também nos desperta a reflexão, o pensamento, de que naquele momento Jesus estava dizendo que a grande força que sustentaria a sua ideia no mundo seria também a fé. Porque naquele momento Pedro está fortemente inspirado e confiante de que Jesus trazia uma missão extraordinária. Ele era o Cristo, aquele tão esperado que traria a renovação da humanidade. Naquele momento Jesus também diz que é a fé que sustentaria essa ideia, esses valores, esses princípios que ele ia ensinar nos momentos mais difíceis. Naquele momento, Pedro é bem-aventurado porque ele está repleto de fé. E aí nós percebemos o quanto a fé é importante em nossas vidas. O quanto é importante alimentarmos e confiarmos no amparo divino, nas forças do bem, de que há sempre o melhor sendo providenciado por todos nós. Porque quando nós caímos no oposto da fé, a descrença, a desconfiança, o medo, a negação, nós entramos numa faixa tenebrosa da vida. E Pedro vivenciou isso. Ele, que tinha sido exaltado por Jesus como alguém que demonstrava grande fé, também passa por um período de uma grande negação. E Jesus o adverte de modo bem claro que ele estava em grande perigo naquele momento. Logo depois desse episódio, Jesus vai iniciar as instruções, as orientações aos discípulos, para que eles ficassem preparados para as transições que ocorreriam ali. Jesus seria morto e ele precisava preparar os discípulos para essa situação, porque ele já sabia, pela sua grande percepção, que tramavam muito contra ele. E naquele tempo seria inevitável a morte. Ele então começa a preparar os discípulos, fazendo recomendações, e Pedro vai, num determinado momento, procurar Jesus e falar: mestre, não fale essas coisas. Como será possível que essas coisas aconteçam com o Senhor? Onde estará o poder de Deus que permite que o Senhor passe por tudo isso? Naquele momento, ele se apoderava da dúvida. Esse diálogo de Jesus é narrado naquele livro Boa Nova, no capítulo 21, quando Pedro então permite uma dúvida, que é a dúvida que põe a perder a nossa existência tantas vezes. É questionar a sabedoria divina nos acontecimentos que nos ocorrem. Naquele momento, então, ele permitiu
que a sua fé diminuísse, que a sua fé se enfraquecesse pela vida. É por isso que Jesus vai fazer uma recomendação que é até muito severa, uma recomendação em que Jesus vai dizer para ele então assim: afasta-te de mim, Satanás. O termo Satanás significa opositor, e por tantos séculos nós acreditamos que se tratava do nome de um ser malévolo, um dos anjos de Deus que se rebelara contra ele. Essa foi uma história que nós acreditamos por tantos séculos, mas nós sabemos que não há um dos filhos de Deus que possa se tornar opositor de Deus nunca. Cometemos muitos erros, fazemos muitas coisas erradas, mas sempre temos a oportunidade de recomeçar. Sempre temos a oportunidade de retomar a nossa caminhada, de fazermos algo. Então, teria sido um anjo caído que se tornaria o grande opositor de Deus? Não. Na verdade, o símbolo que Jesus usou naquele tempo, dentro das crenças da época, e identificar como opositor de Deus, ele estava se dirigindo, na verdade, a um espírito de natureza inferior, um ser humano que tinha se colocado na posição de contrário àquelas ideias de Jesus. E ao longo dos séculos, eles têm estado no mundo com muita frequência. Eles não são seres diferentes de nós. Podemos nós mesmos, em muitas ocasiões, termos sido os opositores de Deus. Todas as vezes que nós agimos sem caridade, sem amor e permitimos que a maldade nos conduza, nós somos opositores de Deus. Então aquele ser que ele chama de Satanás, na verdade era um espírito transviado. Era alguém que tinha ignorado as leis divinas, que achava que podia interferir no mundo. Assim como tem tantos feito, talvez até nós mesmos, temos feito ao longo dessas inumeráveis reencarnações que nós temos. Termos sido pessoas cruéis, pessoas que detêm o poder financeiro, econômico ou político, usamos para perseguir, para maltratar outras pessoas. E até hoje, quando as condições não são favoráveis, nós voltamos e permitimos sermos novamente opositores de Deus. Quando agimos com crueldade contra essa pessoa, com falta de caridade, com falta de amor. Quando nós agimos deliberadamente para prejudicar alguém, nós estamos interferindo diretamente nos planos de Deus. Nós estamos afrontando as leis divinas. Nem por isso seremos perdidos. Nem por isso estaremos condenados à maldade, porque aí vem a dor que nos retifica e corrige. Mas naquele momento, então, quando Jesus diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, ele diz a Pedro que naquele momento ele está se opondo a Deus. Ele diz às forças inferiores de espíritos atrasados que falam através da dúvida de Pedro que se afastem dele, porque os planos divinos tinham que transformar. Nesse episódio, então, que ressalta para nós é percebermos quanto a fé e a falta dela podem ser comprometedoras em nossa vida. Quando temos fé, confiança, temos uma força que nos sustenta ante qualquer dificuldade, qualquer problema. Somos capazes de vencer grandes impedimentos porque nos sentimos amparados, porque nos sentimos fortalecidos. Mas basta uma dúvida, basta uma incerteza, e nós permitimos que o nosso coração seja assaltado por uma série de temores, uma série de inseguranças. Basta uma dúvida que alimentemos em nossa cabeça sobre a proteção divina, para que comecemos a pensar que temos que agir de acordo com os nossos velhos padrões, de acreditar que podemos fazer qualquer coisa para obtermos aquilo que nós desejamos. É quando nos falta a certeza de que a nossa vida é bem cuidada, bem guiada, bem protegida, é que começamos a sentir pela revolta, pela insegurança e pelo medo a tendência de ferir, de magoar, de machucar, de fazer qualquer coisa para nos garantir o nosso bem-estar. Então não permitamos que a dúvida tome conta de nós, porque nesse momento nós estaremos trilhando um caminho que muitas vezes é tenebroso, é um caminho que nos conduz a muitos erros. Quando permitimos que a dúvida
na força do bem, na proteção divina, quando permitimos que a dúvida de que Deus olha por nós, é que nós abrimos a oportunidade para que a nossa vida se transforme para pior. Então, da lição do discípulo, fica para nós essa recomendação, que a fé é a grande força que nós podemos ter para superarmos qualquer dificuldade. E a dúvida será sempre o nosso caminho tenebroso, o nosso caminho de insegurança. E Pedro era alguém temeroso mesmo. Ele foi alguém que tinha ímpetos de muita confiança e de grande insegurança. No episódio em que ele está no barco, e ele e outros discípulos avistam alguém vindo, caminhando sobre as águas. Falar disso no século XXI parece algo estranho, parece algo de louco, porque como pode alguém caminhar sobre as águas? Muitos dizem que é só pela fé que nós vamos admitir isso, de que nós vamos acreditar que Jesus pôde caminhar sobre as águas somente pela fé. Mas no século XIX nós tivemos fenômenos impressionantes, e no começo do século XX também. Os espíritos produziram fenômenos de materializações, fenômenos de transportes de objetos, mostrando que existe algo no mundo espiritual que pode sim ser manipulado, pode ser conduzido para produzir esses fenômenos insólitos. Jesus, naquele momento, ele estava se utilizando de forças que nós ainda estamos por descobrir, mas que elas foram novamente demonstradas quando os espíritos fizeram as demonstrações dos fenômenos impressionantes de materializações, transportes de objetos, ficaram muito bem documentados na literatura espírita. Mas o que nos importa nesta noite não é falarmos tanto dessas bases teóricas que explicam o fenômeno que Jesus vivenciou. O que nos importa é percebermos as condições que permitiram aquilo. Naquele momento que Jesus era então avistado pelos discípulos, eles são tomados por medo. E eles perguntam, é um fantasma? Quem é aquela pessoa que vem vindo? E aí Jesus diz para eles, acalme-se, sou eu. E eles ficaram impressionados. Como podia aquele mestre estar caminhando sobre as águas? E aí, Jesus se aproximando mais do barco, Pedro tem uma grande ideia. E eu irei. E Jesus falou, venha Pedro. Porque naquele momento Jesus percebia algo importante que se passava ali com Pedro. E aí Pedro, todo ali confiante, consegue se apoiar nas águas. E caminha, e vai até Jesus. Mas, naquele momento, há uma tempestade se agigantando. A ventania. E ele começa a perceber o quanto aquilo era insólito. O quanto aquilo era improvável um homem se apoiar sobre as águas. É quando ele duvida que aquilo é possível. É quando ele desacredita. E aí ele começa a afundar. Ele começa a descer desesperado, ele pede, Senhor, me socorre. E aí Jesus estende a mão e o traz à tona novamente e o conduz ao barco. E aí Jesus explica para ele por quê, através de uma pergunta. Por que você teve dúvidas? Por que do medo? Naquele momento, por não acreditar, é que ele atrapalhou aquele fenômeno impressionante que ele estava vivendo. E nós, quantas vezes em nossas vidas não nos permitimos afundar em situações muito incertas, muito inseguras para nós, porque permitimos que o medo tome conta de nós. Porque não acreditamos naquilo que nos sustentou até aquele momento em nossas vidas. E por medo, por fraqueza, nos sentimos afundar no mar revolto da vida. Nos sentimos nos perder nos desafios, nos problemas, nos conflitos, nas dores. E aí, desesperados, nós pedimos socorro. Porque a dor, a ameaça, ela acaba despertando em nós o último recurso, é o da fé realmente. De pedir àquele que nós acreditamos que possa nos ajudar, que nos socorra. E ele nos sustenta. E ele nos traz à tona novamente. E ele nos reconduz ao ponto seguro. O problema para nós seria nunca afundarmos. E o que teríamos que evitar? O medo, a descrença, acreditar realmente que estamos sendo amparados. Hoje,
não podemos mais ver esses fenômenos impressionantes. Muitos diriam que seria até bom se eles voltassem a acontecer. Mas aconteceu naquele tempo, nem por isso ele não se modificou totalmente. Pedro não se transforma a partir desse momento. São outras experiências que, infelizmente, nesta noite, nós não vamos conseguir falar delas. Mas ele se transforma a partir de outras experiências que não foram aquelas impressionantes de fenômenos como esses. Não foi a experiência do Tabor, quando ele vê materializados Elias e Moisés ao lado de Jesus de forma luminosa, resplandecente. Isso não foi suficiente para transformá-lo. Pedro ele vai se transformar a partir da grande dor que ele sente quando ele percebe a perda de Jesus e o quanto ele foi naquele momento fraco, covarde, ao negar Jesus, ao dizer para as pessoas que não conheciam Deus. Por isso que hoje não se produzem fenômenos impressionantes mais para mudar as pessoas. Foi feito isso no tempo de Jesus, não resolveu muito. Fizeram os espíritos do século XIX fenômenos incríveis, também não. Trouxeram no século XX comunicações impressionantes de familiares que se comunicaram através de psicografias, comprovando a imortalidade do homem. Nem por isso as pessoas se convenceram, porque ainda é a experiência, é o desafio, é o impedimento que faz a transformação acontecer no homem. Por isso que a espiritualidade, Deus, Jesus, não está preocupado em convencer as pessoas por fenômenos impressionantes. Eles aguardam que nós nos transformemos em nossas experiências comuns, em nossa vida comum. Porque é ela realmente que tem as condições que toca o nosso ser, que realmente modificam o que nós somos. São as nossas lutas que nos modificam realmente. É a nossa vida, que tantas vezes nós amaldiçoamos, que tantas vezes nós dizemos que algo deu errado, que tantas vezes dizemos que estamos desamparados. É essa vida que realmente reúne as condições para nos transformar. É essa vida cheia de experiências que nós temos, de desafios diários, de problemas a vencer o tempo todo, que realmente nos faz, como seres espirituais, evoluir, se transformar, se modificar. Então nós não precisamos de nada impressionante para termos transformações significativas na vida. Embora elas possam até ocorrer, que há inúmeros relatos de fatos extraordinários que ajudaram muitas pessoas a terem fé, nós podemos, em nossa própria vida, dia a dia, conquistarmos essa fé, essa confiança, sabendo que somos capazes de vencer todos os desafios que se apresentam, mas não vencermos como se vence usualmente no mundo. É vencermos a nós mesmos nesses desafios, porque eles são, sobretudo, reveladores do que somos. Os desafios têm o papel de nos trazer à mostra aquilo que nós somos de fato, que até mesmo nós ignoramos. E é quando somos capazes dessa autoanálise madura, segura, e nos predispomos a mudar, é que realmente produzimos essas transformações. Então a vida, ela já está repleta de oportunidades para que nos provemos e para que conquistemos a fé. Só que será uma experiência nossa, pessoal, individual, onde não teremos as pessoas nos dando comprovações que nos tragam a certeza. Serão as próprias certezas que nós iremos gradualmente conquistando a partir do momento que vamos testando as nossas forças e vamos descobrindo o quanto elas são poderosas, o quanto elas são capazes de nos guiar nessa existência atual. E para podermos nesta noite, então, fecharmos toda essa lembrança a esse discípulo de Jesus e a pensarmos o quanto esses exemplos podem nos ajudar, nos inspirar, e pensarmos que tudo aquilo que nós ouvimos ou lemos de que Jesus disse para Pedro, também é endereçado a nós, vamos trazer então uma música que traz algumas dessas passagens que eu falei e outras mais, que vai nos ajudar então a pensar mais sobre a vida desse discípulo, então, de Jesus.
pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas pedra, vem que eu te farei um pescador de homens. Então fica para todos nós o convite à reflexão, pensarmos na vida dessa figura tão importante do cristianismo, buscarmos nele uma fonte de inspiração para a nossa própria renovação. Então que Jesus abençoe a todos, ilumine, temos todos uma semana iluminada que se inicia amanhã, com muita fé, com muita alegria, com muita esperança, que tenhamos confiança todos os dias. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.